Só que isso vai te custar, porque o peso do mundo lá fora, a medida do mundo lá fora não é cristã. E aí a tua escolha hoje, você vai ter situações na tua vida, o teu dia a dia, que você vai estar bem diante de Deus e mal diante das pessoas. O que você escolhe? Propôs Jesus também esta parábola a alguns que, olha para quem Jesus conta essa parábola, confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. E a história, então, a parábola: 2 homens subiram à igreja, ao templo, com o propósito de orar. Até aqui tranquilo, né? 2 homens vieram orar na igreja. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu pôs-se de pé e orava de si para si, mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Primeiro homem. O segundo, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. E Jesus, então: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Até aqui, a palavra do nosso Deus para o dia de hoje. Podemos tomar os nossos lugares, né? Quando a gente lê esse texto aqui, quem prestou atenção, são 2 homens, né? A gente logo já toma partido de um, né? E o outro, então, já está condenado. Não é a ideia do texto a partir do que Jesus conta, tá? Por isso que a gente tem que olhar um pouquinho mais. É fácil a gente já colocar alguém, né? Tipo, esse está correto, esse está certo. Mas não é isso que acontece. Jesus tinha algo para nos ensinar. Então, antes de explicar o texto, tem uma pergunta para vocês. O pessoal que está visitando não sabe, né? Mas eu converso muito na pregação, né? E aí a pergunta hoje é: existe oração errada? Ih, pastora, essa você nunca tinha feito. E aí, as tuas orações são certas ou são erradas? Existe oração errada? As crianças vão saber, eu já ensinei para elas. Já começa que a gente não tem mais orado, né? Eu digo nós, porque a gente está numa vida corrida e eu até me incluo nisso também. Né? A gente tem tanta coisa para fazer que silenciar-se na presença de Deus e ouvir Ele conversar com a gente de pequenininho aprendeu que orar é falar com Deus, né? Eu já mudei, eu falei assim, orar é conversar com Deus. Porque Ele também responde às nossas orações. Às vezes não o que a gente gostaria, mas Ele responde. Então já começa errado por aí, né? Quanto a gente tem orado? Será que o suficiente para ter um Deus presente que cuida de nós todos os dias? E aí ter esse contato com esse melhor amigo? Ou a gente, né, só no momento do salmo ali, quando preciso do Senhor dos Exércitos, eu lembro dele? Então, talvez já comece ali. Não vou responder agora se existe oração certa ou oração errada. Mas, só para vocês conhecerem então, e aí o versículo 1 vai dizer: olha para quem Deus está falando essa parábola. Para pessoas cheias de autoconfianças. Para pessoas, então, como diz o texto aqui, né, já no primeiro versículo, que confiavam em si mesmo. Pessoas estavam convictas de que, não, eu sou bom, olha aqui, eu sou melhor que todo mundo. Então, para essas pessoas que olhavam com desprezo para o outro, Jesus conta essa parábola. Será que você se encaixa? Como é que está a tua vida em relação aos outros, né? E aí vem o primeiro, o fariseu. Quem era o fariseu? Eu tenho que contar para vocês.
O fariseu é aquele que ali fora da igreja, não, esse cara é bom, olha a família bonita que ele tem, poxa, homem da igreja, dá tudo certo, esse é um exemplo de cristão, de religioso, né? Ele ora, ele vai em todos os cultos, olha que bonito que é esse negócio. E o outro é o publicano. O publicano na época ele não era nem aceito, né? Hoje vai ter a festa da família por causa do Gael, do batismo. O publicano não teria sido convidado, tá? Porque vai sujar a festa, né? Gente, tudo família, gente boa. Chegou o publicano, acabou com a festa. Porque não, ele não é legal. Porque ele cobrava imposto. Uma forma mais simples para entender, existia o Império Romano e todo mundo tinha que pagar imposto para o Império Romano. Só que romano vivia lá em Roma, né? E tinha só os impérios, né? As pessoas que meio que davam uma olhadinha no povo, mas deixava o povo fazer o que quisesse, se pagasse o imposto. E aí o publicano, ele era aquele que combinava, tipo, né, o teu bairro é esse daqui, tem um tanto de pessoas, 100 moedas é o que você tem que dar para Roma. E aí ele ia lá e juntava as 100 moedas, e o que passava das 100 moedas ficava no bolso dele. Entendeu onde está a questão? Então eu ia lá, ao invés de cobrar o justo, né, tipo, a família de vocês, 5 pessoas, 5 moedinhas, não, vocês têm também o cachorro, a galinha, vocês têm que me dar 7. Pô, mas isso não é justo, né? Não, essa é a lei, é 7, ponto final. E não adiantava discutir porque ia preso, tá? Se não pagasse os impostos. E aí normalmente o publicano era mal visto, porque ele ia enchendo o bolso dele e o resto ia dando então para o império. E tinha alguns que eram um pouquinho além ainda, né? Porque ele podia multar, né? Então, né, cheguei aqui na igreja, vocês estão pagando muito pouco, tá faltando não sei o quê, vai uma multa para você, mais 10 moedinhas. Opa, essas daqui já passou do 100, essas vão pro meu bolso. Por isso que não era. E a Bíblia vai falar de um publicano muito importante, vocês lembram quem é? O Zaqueu, né? E quando ele olhou, Jesus encontrou literalmente a água que lava os nossos pecados, ele se arrependeu e devolveu 4 vezes mais do que ele tinha roubado. Ele mesmo diz isso no texto, né? Então, para ver que dentro da igreja, né, a situação é essa que a parábola conta, mas fora da igreja, quem você ia querer ter como amigo? O cara que é bom, a família bonita, ou o outro ali que é conhecido como ladrão? Entenderam a questão? Jesus está dizendo assim, olha, presta atenção na tua vida. E aí vem para a igreja, né? A parábola se conta aqui na igreja, o publicano está lá no cantinho, orando, né, para Deus, em silêncio, batendo no peito, e isso demonstra um arrependimento, tipo, o pecado que eu cometi, eu tenho que sentir no meu corpo, então eu tenho que sentir, eu estou vendo a dor, eu estou fazendo mal para todo mundo, então ele nem olha para as outras pessoas. Ele reconhece o mal que ele está fazendo para si e para todo mundo, diante do que ele tem feito. Já o fariseu vem aqui no meio e diz, eu sou o cara. E aí, Deus, eu te agradeço, mas eu te agradeço porque eu tenho feito coisas boas. Aqui, ninguém presta, que está o adúltero ali, o cara que rouba ali, o fariseu, ladrão, todo mundo sabe, né? E vai dando o pecado para todo mundo. E ele é o bonzão. E além de eu ser melhor que todo mundo, eu dou meu dízimo, eu vou nos cultos, eu oro certinho, não tem ninguém melhor que eu. E vai os dois. E aí a palavra de Jesus diz, né? Somente um foi perdoado. E tem oração certa e oração errada? Tem. A oração errada é aquela que não vem do meu coração. A Bíblia diz bem claramente, o fariseu orava de si para si. Enquanto o publicano colocou o seu coração e colocava para Deus. A frase que ele diz na nossa tradução não é muito boa, né, que eu li antes, mas ele falou praticamente só assim, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Essa palavra propício a gente não usa muito, né? Se a gente fosse traduzir do grego, ia dizer, Senhor,
ser misericordioso comigo, que reconheço o que eu tenho feito de errado. E a misericórdia aqui não é só, Senhor, derrama sobre mim o teu cuidado e o teu amor. É assim, Senhor, eu sei que aquilo que está fazendo mal na minha vida, se o Senhor não agir, vai me matar. Vai me tirar a vida, eu vou deixar de viver as promessas da vida eterna. Entendeu a gravidade? Ele diz assim, ele bate no peito, isso é sinal de martírio, né? Senhor, eu sei e eu estou sentindo que isso que eu tenho feito tem me matado todos os dias e tem machucado as pessoas que eu amo. E eu sei que eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso, olha para mim e me faz uma pessoa diferente. E o outro, eu posso olhar todo mundo de nariz empinado. Tem uma frase que eu anotei do Lutero, e aí diz algo sobre esse texto, e a gente vai para o último versículo, então. Lutero escreveu o seguinte, esse texto não fala sobre duas pessoas, porque se eu for perguntar para você hoje, na sinceridade do teu coração, você é fariseu ou é publicano? Não responda em voz alta. Você pode se complicar. Porque se nós somos sinceros mesmos, nós vamos ver que nós somos as duas pessoas. Quantas vezes no teu trabalho você se acha melhor que outra pessoa? Quantas vezes na rua a gente vê alguém assim, né, um marginalizado, né, ali alguém, e você fala, coitado dele, né? Minha vida está melhor. Mas quantas vezes a gente diz, Senhor, eu não consigo mudar essa situação, me ajuda. Não é verdade? Que dentro da nossa vida nós somos os dois? Por quê? Porque o Lutero vai dizer que nós somos assim, Jesus vai dizer nós somos assim, mas ele está nos alertando para ser diferente. E esse alertar não parte de mim, por isso que o batismo não é uma ação minha de aceitar a Deus, porque eu sou fariseu, porque muitas vezes eu sou publicano, eu sei o lugar onde eu posso encontrar com Deus, mas eu não vou. Por isso que o batismo é uma aliança de um Deus vivo e presente, que não está mais numa cruz, que vai dizer, eu vou estar contigo todos os dias. Eu vou estar contigo todos os dias. Eu vou escutar cada conversa que você dirigir a mim, e as que não também, né? E aí o Lutero vai dizer assim, Deus é aquele que está no mais alto e nada existe acima dele. E ele não pode olhar além de si. Pensa Deus no mais alto, não precisa olhar para cima porque ele é o mais importante, né? Também não pode olhar para o seu lado, como o publicano fez, o fariseu fez, né? Não pode olhar para o lado, porque ninguém é igual a ele. E aí, por isso, ele olha para baixo. E aí, quando ele olha para baixo, ele enxerga a nós. E aí, esse é o ponto do texto. Onde é que está Deus na tua vida? Sabe, eu comecei falando sobre oração certa e oração errada. E sim, você tem conversado com Deus? E aí Deus é como um pai, tá? O Gael ainda não está aprontando, mas alguns aqui já aprontaram muito, né? E aí a gente diz assim, a mãe vai ficar sabendo disso. Como é que eu vou contar para ela? Vou contar para o pai, né? Que o pai é mais tranquilo, ou às vezes o contrário, né? E a gente vai lá e diz, deu ruim, fiz isso, isso, isso. Vontade da gente é dizer, eu já sabia, eu estava só esperando você vir me contar. Não é verdade? Quantas coisas os pais já sabem? Algumas não dá para esperar, a gente já dá o corretivo, né? Mas outras a gente diz, vou esperar para ver até onde vai. Vocês acham que com Deus é diferente? Sabe, Ele sabe tudo que se passa no nosso coração, mas Ele quer que a gente se coloque na presença dEle e diga, Senhor, não dá mais.
isso está ruim, fiz, né, isso que não está bom, prejudicou a minha vida, tem afastado as pessoas que eu amo, por favor, me ajuda. Só que se a gente tiver, né, a vida, uma oração como o do fariseu, eu sou bom o suficiente, não preciso de Deus, você já está dizendo. E aí vem um ponto fundamental da nossa fé. Eu falei que a nossa oração correta vem do nosso coração, né? Aquela que eu falo com Deus a partir de que eu não preciso mentir, porque só Ele sabe o que acontece no meu coração, mas eu preciso falar. E aí nós temos um Jesus que morreu para transformar a tua vida e o seu coração. Quando eu falo coração, entende também pensamento, né? Nós, como fomos batizar o Gael, falei assim, que nós vamos viver aprendendo quem é Jesus e nos vestirmos, né, com o amor de Deus que transforma a nossa vida. Jesus veio para transformar a sua vida, para fazer parte do seu coração. E se você não quer isso, então Jesus morreu em vão. E Ele não pode fazer nada por você. Sabe, hoje você tem uma escolha de vir para a igreja, colocar a tua vida, o teu coração diante de Deus e sair daqui, como diz a palavra, Ele foi para casa, Jesus disse, versículo 14, Ele foi para casa justificado, perdoado, amado por Deus, transformado pela ação de um Deus que olha e diz, você não vai mais sozinho para casa, eu vou com você. E aí Ele vai dizer, quem é humilhado será exaltado, quem é exaltado será humilhado. E vem a pergunta, e eu quero que vocês saiam com essa pergunta hoje. Você pode decidir estar bem diante de Deus e fazer as coisas que sim é bom. Não estou dizendo que o fariseu fazia era ruim. Não, era muito bom. A gente tem que buscar, tem que ler, tem que ir na Bíblia, sabe? Tem que ajudar as pessoas. É isso que diz a Bíblia, Ele ensina. Então, estar bem diante de Deus e sair na presença dEle. Só que isso vai te custar. Porque o peso do mundo lá fora, a medida do mundo lá fora, não é cristã. E aí a tua escolha hoje, você vai ter situações na tua vida, o teu dia a dia, que você vai estar bem diante de Deus e mal diante das pessoas. O que você escolhe? O que você prefere? Tá bem com o teu chefe e fazer coisas que não são tão legais? Tá bem com o teu filho e dar um sim que ele não pode ter? Tá bem com as tuas amigas, né? E diante do mundo, estar tranquilo, mas diante de Deus o Espírito está dizendo, não vai dar certo. Não é assim o caminho. Pare e pensa. Escolha o certo. Escolha uma vida com Deus, diante do amor dele, porque o mundo vai nos cobrar o diferente. Por isso, que possamos encontrar, não ser como todo mundo, mas sim vir na igreja, colocar o nosso coração, não julgar as pessoas, e aí experimentar o amor de Deus na nossa vida, todos os dias, que transforma, que nos dá vida e nos leva à vida eterna. Que assim seja. Amém.